ao canal Verdade de Deus. Para você que não me conhece, esse é o primeiro vídeo. Meu nome é Mirna e esse é um canal para que a gente possa aprender a respeito do Senhor e receber de Deus. Nesse vídeo eu quero falar sobre a pregação do Evangelho dentro da nossa casa para os filhos. E o primeiro ponto que eu quero levar a gente a refletir é sobre a sociedade atual. Quando você olha para o geral, para a maioria, você vê uma perda de temor a Deus. E por que que isso acontece? Porque as gerações passadas não ensinaram os seus filhos o caminho da salvação. Porque a palavra do Senhor nos garante que se a gente ensina os nossos filhos o caminho que eles devem andar, quando eles crescerem, não se desviarão dele. E qual é a forma mais eficaz de ensinar uma criança? A forma mais eficaz de ensinar, ao meu ver, é viver aquilo que você fala para a criança. Então não adianta eu levar o meu filho ou a minha filha à igreja aos domingos ou aos sábados e não viver uma vida cristã. Isso não vai ser consistente para a criança. Esse é o centro do ensinamento, é testemunhar uma vida de temor a Deus. A gente vê muitas pessoas que cresceram num lar cristão, mas que hoje não são cristãos. Por quê? Porque eles tiveram apenas a palavra, né, de dizer não faça isso, mas no testemunho, na vida, a pessoa não vivia conforme o que ela dizia. E isso não traz consistência, né? Minhas cachorras, gente, eu tenho duas. Então isso não traz consistência para poder a criança ser ensinada de fato no caminho do Senhor. Mas esse ensinamento é conforme Deuteronômios 11 fala para nós. Vamos ler lá em Deuteronômios como deve ser esse ensinamento à criança a respeito da palavra do Senhor. Fala assim em Deuteronômios 11, versículo 18, 19, 20 e 21. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Eu achei esse versículo muito interessante, porque antes do Senhor dizer para ensinar os filhos, o Senhor diz para os pais: tenham a minha palavra dentro de vocês, no seu coração e na sua alma, no profundo do seu ser. Tenham a minha palavra nas suas mãos, porque mão, como ele falou, está sempre ali diante dos nossos olhos. É isso que representa. Para depois passar aos filhos. Aí ele fala: ensine essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Olha que incrível! Aqui, Deus está dando a receita de como ensinar os filhos a palavra do Senhor. É o tempo todo, é sentado, é andando, ao levantar, ao dormir, é escrever. Eu me lembro até quando eu era criança, que minha mãe fez isso aqui, que está nesse versículo, literalmente. Ela pegou e escreveu um monte de versículo lá em casa. Colocou na geladeira, colocou nas paredes, colocou no teto. Ela colocava os versículos em tudo que era lugar. Então a gente gravou muitos versículos, principalmente salmos, porque ela espalhou os versículos pela casa. Então ela levou ao pé da letra, né, literalmente esse versículo.
E isso fez bem para nós. Então a palavra do Senhor é isso, é você sentar com seu filho, é ensinar, é ler, é orar junto, mas é também viver a palavra de Deus. Muitas pessoas têm cerceado o ensino da palavra, a escola dominical, a escola sabatina, a igreja, né? A tia da igreja. Mas isso não tá certo. O seu filho não vai aprender a ser cristão só um dia na igreja, porque você leva ele no final de semana. Ele vai aprender a ser cristão dentro da sua casa, com o seu testemunho. E isso vai ser levado para as demais gerações. Você tem que pensar que a maior riqueza que você pode deixar para o seu filho é a palavra de Deus, é o maior legado, é a sua fé, o que você pode deixar para o seu filho, para as demais gerações, para a história da sua família, que você seja lembrado como um avô, como bisavô, como tataravô, que era fiel ao Senhor, que era um exemplo de cristão. Olha que honra, para mim é uma honra, né? Esse legado de servo do Senhor. Isso deve ser passado para as próximas gerações. Se isso não acontece, o evangelho é perdido ao longo do tempo. E a gente pode ver isso no continente europeu. Lá, atualmente, tem sido muito difícil a fé cristã, tem se esfriado a fé cristã. Muitas pessoas já não vão para a igreja, muitas pessoas não leem a Bíblia, não oram, porque se perderam pelo meio do caminho o evangelho, uma vez que seus pais, os pais de seus pais, não ensinaram a palavra, porque eu tenho certeza que se tivesse feito o que a Bíblia está dizendo, hoje o continente europeu não estaria vivendo uma época de esfriamento espiritual como está vivendo, né? A gente deve viver o evangelho da palavra. E muitas pessoas creem na palavra, e eu vejo isso aqui no Brasil. Muitas pessoas creem, absorvem a palavra, mas não tem raiz. Então qualquer vento de doutrina ou qualquer dificuldade que apareça vai abalar a fé dessa pessoa e ela não vai seguir adiante. Então por isso é preciso ensinar a criança desde pequeno, para que ela tenha raiz, para que ela tenha um evangelho firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Eu ainda não tenho filhos, mas quero um dia ter, se o Senhor me permitir. E o principal objetivo é criá-los para a glória do Senhor. E que esse também seja o seu principal objetivo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!